Eu quero convidar os irmãos para abrirem as suas Bíblias no livro do profeta Zacarias. Zacarias, logo depois de Ageu, lá no final do Antigo Testamento. Você pode começar por Mateus e vindo de trás para frente. Aí Mateus, que é o primeiro livro do Novo, aí você vem para Malaquias, volta mais um pouquinho, pronto. Não é isso? Aí fácil, tá certo? Estou ajudando aí a localizar o texto. Eu sei que às vezes é complicado, livros pequenos, a gente acaba folheando, alguns vão logo apelando para o índice, né? Para ver onde é que está e já vão direto lá. Mas livro do profeta Zacarias. Abra a sua Bíblia e nós vamos ler os primeiros 6 versos. Capítulo 1, nos versos de 1 a 6 de Zacarias, uma exortação ao arrependimento. Exortação ao arrependimento. Diz assim a palavra do Senhor: no 8º mês do 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: o Senhor se irou em extremo contra vossos pais. Portanto, dize-lhes: assim diz o Senhor dos exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos. Não sejais como vossos pais, a quem clamavam os primeiros profetas, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas não ouviram, nem me atenderam, diz o Senhor. Vossos pais, onde estão eles? E os profetas, acaso vivem para sempre? Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos, que eu prescrevi aos profetas, meus servos, não alcançaram a vossos pais? Sim, estes se arrependeram e disseram: como o Senhor dos exércitos fez tensão de nos tratar, segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim Ele nos fez. Vamos orar ao Senhor? Vamos orar ao Senhor. E por que nós oramos ao Senhor? Depois que lemos as Escrituras e vamos pregar e vamos expor as Escrituras. É porque nós dependemos de Deus para isso também. Pedir a Deus que abra o nosso coração, que abra a nossa mente, que nos faça não somente compreender, não somente entender a palavra, que já é um desafio muito grande para nós, que somos por natureza limitados, mas que Deus nos dê a graça de receber a palavra, como de fato ela é, a palavra viva, do Deus vivo, do Deus que nos ama com amor eterno. Então vamos pedir a Deus isso agora. Senhor, a tua palavra nós lemos, mas nos ajuda agora, Senhor, a compreendê-la e recebê-la e guardá-la firmemente no nosso coração. Vamos orar. Ó Senhor, nosso Deus, nós te damos graça, Senhor, pela tua bondade e misericórdia para conosco, Pai. Muito obrigado porque fomos atraídos pela tua graça, porque aqui estamos, e é pela tua vontade que aqui estamos. Pedimos ao Senhor que, em nome de Jesus, faça com que a tua palavra lida fique gravada nos nossos corações. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que abra a nossa mente, abra o nosso coração, a fim de que possamos não só compreender, mas receber com alegria esta palavra. E que pela ação do teu Espírito Santo, Senhor, tu estejas trabalhando nas nossas vidas.
Tu sabes, ó Pai, o quanto nós precisamos do Senhor. O quanto nós precisamos de ajustes nas nossas vidas, Senhor. Não somos perfeitos, somos pecadores. Temos desobedecido tantas vezes a Tua palavra. Mas aqui pedimos ao Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. E fala conosco nesta noite. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos irmãos, Deus tem nos dado tantas oportunidades nesta vida, para tantas coisas. Muitos oram por uma oportunidade de trabalho. Como é difícil um pai de família desempregado. Como é difícil manter uma família. E quantos não estão clamando dia após dia por uma oportunidade de trabalho, que uma porta se abra. Quantos jovens, estando concluindo o seu ensino médio, não estão estudando firmemente, ao mesmo tempo, orando firmemente, clamando ao Senhor, que lhes conceda uma oportunidade de ingressar na universidade, de fazer o tão desejado curso superior. Cada um de nós tem clamado a Deus, pedindo ao Senhor que abra portas de oportunidades para tanta coisa. Mas há uma delas que é decisiva para as nossas vidas, e que nem sempre nós estamos atentos a isto, e nem sempre com a mesma intensidade, com o mesmo interesse, com a mesma força, com a mesma disposição, nós buscamos a Deus, que nos dê uma oportunidade para a reconciliação. Reconciliação com o próprio Deus. Chegamos ao final de um ano, 2023. Qual foi o balanço que você fez da sua jornada em 2023? O que você fez de bom ao longo de todo o ano de 2023? E o que você, se pudesse voltar no tempo, você deixaria de fazer ou de dizer? Quão distante você esteve de Deus ao longo do ano que se foi? O fato é que Deus está dando a nós uma nova oportunidade de vida. Deus está descortinando um novo ano. E este é o primeiro culto vespertino do ano de 2024. E você, pela graça de Deus, está aqui participando dele. Você está começando não propriamente com o pé direito, isso é superstição, é bobagem. Você está começando com os dois pés firmados sobre a rocha, que é Cristo Jesus. Não há maneira melhor de começar uma caminhada do que tendo a absoluta convicção de que Deus vai estar ao seu lado. Começar aos pés do Senhor, na presença do Senhor. Orar, pedindo a Deus que nos dê uma oportunidade, depois de uma avaliação, dizer, olha, não fui tão bem como eu poderia em 2023, mas eu tenho uma vontade muito grande de que 2024 seja um ano de maior consagração na minha vida. Que 2024 seja um ano em que Deus possa verdadeiramente reinar soberanamente no meu coração.
Seja um ano marcado pela presença, pela plenitude do Espírito Santo de Deus na minha vida, enchendo o meu coração, enchendo a minha mente, enchendo os meus dias de uma verdadeira alegria, de uma alegria celestial, a despeito das circunstâncias, mas que eu caminhe com Deus. Esse texto que nós lemos, que é o início do livro do profeta Zacarias. O texto começa trazendo para nós uma informação que eu não sei se para você tem algum sentido. O texto começa dizendo: no 8º mês do 2º ano de Dario. Isso por volta do sexto século antes de Cristo, mais ou menos o ano de 520 antes de Cristo. Exatamente nessa época veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias. Um profeta é um homem de Deus, é um instrumento que Deus usa para propagar as suas verdades. Deus falava através dos profetas. Veio a palavra de Deus, portanto, por iniciativa do próprio Deus. E Deus é assim. Se estamos no Senhor, só o estamos porque a iniciativa foi dele em se revelar a nós, em se manifestar a nós, em nos alcançar com a sua graça. E é ele que vem a nós com a sua palavra para refazer as nossas vidas. Então, neste ano, no ano do rei Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, que era filho de Baraquias, neto, portanto, de Ido. Aí diz filho de Ido, neto de Ido, dizendo, verso 2, olha a palavra que veio a ele. Olha que palavra, irmãos. Veio a palavra do Senhor dizendo: o Senhor se irou em extremo contra vossos pais. A palavra era de uma indignação muito grande da parte de Deus para com o seu próprio povo. O Senhor estava falando com Zacarias, um profeta. E esse profeta haveria de falar com o próprio povo de Deus, objeto do amor de Deus, do cuidado de Deus. Mas o texto nos mostra que Deus estava indignado com esse povo, contrariado com esse povo. Por que sentimento da parte de Deus com o seu próprio povo? Será que alguém pode se contrariar, se aborrecer com alguém a quem ama tanto? Pode um pai, uma mãe que ama tanto seus filhos se aborrecer com eles, se decepcionar com eles, se entristecer com as suas atitudes? Sim, claro que sim. E aqui estava o Senhor, como um pai, que amava profundamente aquela gente. Um pai que cuidava muito bem daquele povo, mas que agora ele estava profundamente contrariado, em extremo, ele estava irado contra aquela gente. O profeta Zacarias, para que os irmãos possam ter uma compreensão melhor do porquê desse sentimento da parte de Deus, o porquê do que Deus falou a ele aqui, ele foi contemporâneo do profeta Ageu. Contemporâneo, viveram juntos. Ele era mais jovem, Ageu era mais velho do que ele. E eles são considerados profetas pós-exílicos. O povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia, e lá passaram 70 anos sob o domínio do rei Nabucodonosor, que invadiu Jerusalém, destruiu completamente tudo, queimou as portas, derrubou os muros, saqueou a cidade e levou aquela gente cativa para a Babilônia.
E lá eles passaram 70 anos. E tudo aquilo foi predito pelo Senhor, de que haveria de acontecer. Porque aquele povo ousou em violar os mandamentos, violar a lei de Deus. O povo ousou em desobedecer ao Senhor, em afrontar ao Senhor, em caminhar na direção oposta àquela que o Senhor havia determinado para eles. E meus queridos irmãos, toda vez que um homem, toda vez que uma mulher tenta afrontar a Deus com a sua desobediência, com o seu pecado, ele vai sofrer as duras consequências da sua decisão. Isto é algo inapelável. Não tem como fugir disso. Aquele povo, embora fosse o povo amado de Deus, o povo que foi arrancado da escravidão do Egito, mas aquele povo estava zombando, brincando de Deus, conheciam a Deus, mas a despeito do conhecimento que tinham de Deus, entendiam, achavam que poderiam viver por conta própria, sem o domínio e sem o controle do próprio Senhor nas suas vidas. E eles passaram 70 anos ali. E agora, esse povo retorna para a sua pátria. Deus vai usar esses dois profetas, Ageu e Zacarias. Ageu, um profeta que estava preocupado com a reconstrução do templo também. Profetizou nesse sentido da importância da reconstrução da cidade, da reconstrução dos muros, da reconstrução do templo. Zacarias, por sua vez, estava cuidando ou preocupado com a reconstrução da vida do povo de Deus. Como esse povo deveria viver. Isso para nós é importante. Isso para nós é extremamente importante. Porque não basta apenas ter o templo. Não basta apenas estar no templo. Mas é preciso que as nossas vidas possam honrar e glorificar o nome do Senhor. O templo poderia ser reconstruído como de fato o foi. Ele poderia ser muito bem ornamentado e as pessoas poderiam ir para lá. E quem sabe, com toda a pompa, realizar uma grande solenidade religiosa. Mas a despeito de tudo isso, estas mesmas pessoas poderiam estar com seus corações completamente distanciados do Senhor. Por isso que através do profeta Isaías, o Senhor diz àquele povo: eu já não posso suportar, eu já não posso tolerar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. Havia ajuntamento solene, havia culto bonito, tudo em ordem, tudo perfeito. Mas ao mesmo tempo e paralelamente a isso, havia pecado no meio do povo, havia iniquidade, havia pessoas cultivando nos seus corações aquilo que deveria ser colocado fora. E Deus estava profundamente contrariado com tudo isso. A vontade do Senhor é que através daqueles dois homens, bocas suas, Ageu e Zacarias, não somente o templo fosse reconstruído, mas que o povo pudesse verdadeiramente honrar ao Senhor, que o povo pudesse viver para a honra e para a glória de Deus. Portanto, Zacarias vai começar o seu ministério conclamando as pessoas a retornarem a Deus através do arrependimento. Se olha, tudo que aconteceu foi por conta da desobediência dos vossos pais. Vocês estão na condição em que estão ainda hoje, foi por conta da desobediência do povo. Vocês precisam voltar. E aqui ele diz no verso 3, portanto, dize-lhes, é a orientação de Deus, diga a este povo, assim diz o Senhor dos Exércitos,
tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. O que nós encontramos aqui, irmãos, nessa passagem, é Deus manifestando o seu amor. É Deus manifestando a sua graça para com aquele povo. É Deus oportunizando aquele povo que viveu de uma forma tão contrária às suas instruções, a se voltar para Ele. Deus estava chamando esse povo para isso. Deus estava dando uma nova oportunidade. Em outras palavras, é como se Deus estivesse dizendo: olha, não interessa o que aconteceu agora, não interessa os pecados que vocês cometeram, não interessa a vida que vocês levaram, não interessa o que vocês praticaram, toda a desobediência, toda a tristeza que vocês me causaram. O que interessa agora é que eu estou dando uma nova oportunidade para vocês. Eu estou abrindo o coração para oferecer a vocês uma oportunidade para refazerem as suas vidas, reescreverem a sua história da melhor maneira que alguém pode escrever, que é vivendo em comunhão com o Senhor. E quando eu pensava nessas coisas, irmãos, eu pensava no começo de um novo ano. Eu abria a minha agenda, ainda sem nada anotado, uma agenda, por sinal, eu ganhei com muito carinho, dos meus irmãos lá da oração de segunda-feira. E como sempre começo com um momento devocional, eu dizia: Senhor, que seja assim, que eu tenha a alegria e o prazer, e diariamente, independentemente das circunstâncias, começar com um momento de leitura da Tua Palavra, Senhor. Que o Senhor me dê graça, que o Senhor me ajude, para que eu possa honrar o Teu nome, como marido, como pai, como avô, como pastor, como servo do Deus Altíssimo, servindo aos meus irmãos com alegria, com alegria. Mas eu quero caminhar com o Senhor. Não quero representar um papel, mas eu quero viver intensamente isso, Senhor. Quero que essa chama possa arder no meu coração verdadeiramente. É Deus que nos dá oportunidades de recomeçar a vida, irmãos. Você está começando um novo ano, irmãos. Você pretende cometer os mesmos erros de 2023? Você pretende continuar marcando passo do mesmo jeito, sem avançar um centímetro sequer na sua caminhada? Você pretende continuar, quem sabe, entristecendo ao seu Senhor, ao invés de causar a Ele muitas alegrias? Deus estava dando oportunidade, e essa oportunidade, ela vem em primeiro lugar. E preste atenção no que eu vou dizer. Essa oportunidade que Deus estava dando ao seu povo, ela vem para nós também através de um convite. De um convite. Quantos convites nós recebemos? A quanto nós desprezamos por não ser tão importante? Há outros que são, você diz, esse é irrecusável, eu não posso deixar de estar lá. Não posso, eu tenho que ir. Essa reaproximação, essa reconciliação com o Senhor, ela vem através de um convite, e o convite está aqui. Portanto, diz-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos. Veja bem, a palavra agora não é de Zacarias o profeta, mas a palavra agora é diretamente da boca do Senhor, através de Zacarias o profeta. E o Senhor diz ao seu povo, aquele povo que vivia em desobediência ao Senhor, e Ele diz, tornai-vos para mim,
diz o Senhor dos Exércitos. Olha só. Ele convidando quem? A uma geração de desobedientes, a uma geração de gente que havia se afastado dele, a uma geração de gente que havia desprezado a sua graça, a uma geração de gente que havia esfriado na fé. E ele está dizendo: tornai-vos para mim, isto é, voltem para mim. Estou convidando vocês, voltem para mim. Vejam, o convite não é para voltar para o templo. O convite não era para o exercício de algum ministério. O convite não é para que pudesse ocupar algum cargo na igreja, algum cargo lá no templo. O convite é para voltar para Deus. Porque muitas vezes nós podemos até desenvolver o nosso ministério estando longe de Deus. Pastor, como é que é isso? Quer dizer, é possível que um pastor possa até desenvolver o seu ministério estando longe de Deus? Infelizmente, mas é possível sim. Eu vi uma reportagem, aquela César, de algo muito grave acontecido com um ministro. E para que aquilo pudesse de fato acontecer, é porque o seu coração já estava longe de Deus há muito tempo. Pecado nenhum nos atinge de forma destruidora da noite para o dia. Ele entra por uma brecha. Ele vai se espalhando pelo nosso corpo, pelo nosso coração. Vai tirando de nós o entusiasmo, o brilho, o zelo pelas coisas de Deus. Vai nos consumindo devagar, até o ponto de nos matar, de nos derrubar completamente. O que o Senhor está fazendo aqui é convidando aquelas pessoas para estarem com Ele. Tornai-vos para mim. Lembram do que Jesus disse também? Lá em Mateus, no capítulo 11, no verso 28, ele diz assim: vinde a mim, todos que estáis e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Isso é um convite. Você está cansado? Você está sobrecarregado? Você está com peso nos seus ombros que você já não consegue carregar? O Senhor está dizendo para você: vinde a mim, venha para mim, porque eu vou tirar esse peso, esse fardo dos teus ombros. O que o Senhor está dizendo através do profeta Isaías, do profeta Zacarias para o povo é: venham para mim. Se tem peso de culpa sobre os ombros de vocês, se tem peso de pecado, eu tiro, venham. Tornai-vos para mim. Isso é algo, irmãos, que a gente não pode protelar. Algo que nós não podemos protelar. Você não é dono da sua vida nem dos seus dias. Você não pode dizer: não, eu estou sentindo, mas daqui mais algum tempo, na próxima semana, no próximo mês, no aniversário da igreja, eu retorno. Eu vou retornar à minha comunhão com o Senhor, eu vou me reconciliar com Deus. Deixa para lá. Esta semana nós estávamos conversando, acho que foi ontem, não é, João? João, meu cunhado, querido. Estávamos conversando, ele e Lourdes, acerca de um triste fato ocorrido lá na cidade de Cupira, interior de Pernambuco. Amigo dele, na rua, jovem, fazendo um curso de medicina, num outro país, veio de férias, no gosto de férias, 2 outros amigos o convidaram para assistir uma partida de futebol, onde um dos colegas ia jogar, e no retorno, um deles tinham comemorado muito a vitória, um deles tinha bebido, esse rapaz disse: eu levo o carro, disse: não, eu levo, já entrando em Cupira, e ele falando, eu tenho aqui na minha mente exatamente o lugar, que eu sei onde é o retorno, bem ali, o carro se chocou com outro, com um animal na pista.
O carro se chocou de forma tão violenta que os 2 rapazes morreram logo. E esse outro, estudante de medicina, veio a falecer alguns dias depois no hospital. Como é que será que está o coração dessa mãe? Como é que está o coração desse pai? Como é que estão os seus colegas? Quantos planos esse jovem não tinha? Estava pensando na vida, uma carreira belíssima como médico, seria um médico respeitado. Mas sua vida foi ceifada ali. Ele nunca imaginou, poderia imaginar que alguma coisa pudesse acontecer. Ele saiu para uma comemoração. Foi num carro e voltou para sua casa num caixão. Por que nós protelamos decisões importantes na vida da gente? Como se nós fôssemos donos da vida. Como se tivéssemos todo o tempo do mundo. O Senhor está fazendo um convite. E esse convite é feito para gente desobediente. Para gente que tinha tropeçado, que tinha caído. Ele está dizendo: voltai para mim. Tornai para mim. O Senhor convidando, eu estou com o coração aberto. Eu fui ofendido, duramente ofendido por vocês. Mas eu estou com o coração aberto para recebê-los. Meus braços estão abertos. Não percam tempo. Venham agora. Hoje é o dia oportuno. Não é amanhã, é agora. Para essa reconciliação, o Senhor, Ele faz não somente um convite, mas nós vamos ver aqui que o Senhor faz também, não só através do convite, mas faz também através de uma promessa. Não só um convite nós vamos encontrar aqui, mas você vai encontrar uma promessa. Olha para o texto de novo. Portanto, diz-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos. E aí vem a promessa do Senhor. Qual é a promessa que está aí? Como é a promessa mesmo, eu não ouvi. E eu tornarei para vós outros. Você está entendendo? Está compreendendo o que está acontecendo aqui? O Senhor está dizendo: olha, vocês voltem para mim, venham para cá. Venham, sabe por quê? Porque eu prometo que eu me tornarei para vocês. Se as coisas estão dando errado na vida de vocês, se tem muito problema acontecendo, se você está vivendo da forma que está vivendo, saiba que isso pode mudar. Agora, venham para mim, porque eu estarei com vocês, eu me tornarei para vocês. Vocês lembram do que o salmista Davi diz, no Salmo 23? Ele diz: o Senhor é o meu pastor, e o que mais? E nada me faltará. Como é bonito esse versículo, né? O Senhor é o meu pastor, logo, nada me faltará. Deus vai estar comigo. Um pouquinho mais embaixo ele diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Isto é, vocês virão para mim, eu estarei com vocês. Eu estar com vocês não significa que vocês estarão blindados. Não significa dizer que vocês não enfrentarão lutas. Não significa dizer que vocês não terão problemas, que vocês não terão aborrecimentos. Significa dizer que eu estarei ao lado de vocês o tempo inteiro. Se vocês precisarem entrar numa fornalha ardente, como os 3 amigos de Daniel entraram, entrem, porque lá eu estarei com vocês. Não tenham medo. Se for preciso entrar na cova dos leões, como Daniel entrou, entrem. Porque aquele animal não vos fará nenhum mal, porque eu estarei ao lado de vocês.
Venham para mim, se tornem a mim, e eu os receberei, e eu me tornarei para vocês. Eu estarei convosco todos os dias. Antes de ser assunto aos céus, o nosso Redentor disse o quê aos seus discípulos? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E ele diz lá embaixo: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aí talvez você vai dizer, mas tem dias que está tão difícil que eu acho que Deus se esqueceu de mim. Eu acho que a promessa falhou. Gente, quando muitas vezes nós estamos passando por situações adversas, tentem compreender que nada escapa ao controle de Deus. E que aquilo tem uma razão de ser. Pode ser fruto da sua desobediência, pode ser fruto do seu pecado, da sua escolha, e você agora está sofrendo as consequências. Mas Deus está trabalhando em você para te aperfeiçoar, para que você cresça a cada dia mais. Deus usa as adversidades muitas vezes como verdadeiros pedagogos do Senhor, para nos conduzir nessas estradas íngremes, pedregosas da vida, que todos nós temos dificuldades. Mas como é bom saber que o Senhor se tornou para nós. Como é bom saber que o Senhor está conosco. Como é bom saber que nós não estamos sozinhos. Meu irmão, minha irmã, de coração, não inicie nenhum projeto na tua vida, seja ele qual for, se você não tiver certeza que Deus está nisso. Não comece algo contrariando a vontade do Senhor e achando que lá na frente vai tudo mudar. Tenha cuidado de consultar ao Senhor. Tenha cuidado de pedir a bênção de Deus. Tenha cuidado de dizer: Senhor, esteja comigo, me ajude. Mostre-me a tua vontade, Senhor. O Senhor estava convidando aquele povo, estava trabalhando no meio daquele povo, oportunizando a eles a reconciliação. E essa reconciliação, ela viria através de um convite que foi feito, através de uma promessa que foi feita da parte do Senhor. Mas não somente isso, o Senhor oportuniza essa reconciliação também através de uma grande garantia. Olha só, uma garantia. Olha o texto novamente. Portanto, diz-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos. Aí vem a promessa: e eu me tornarei para vós outros. E qual é a garantia de que nós temos de que isso vai dar certo? Olha o texto que diz depois: diz o Senhor dos Exércitos. Não entendi. Diz o Senhor dos Exércitos, isto é, quem está fazendo a promessa é aquele que pode todas as coisas, é o Senhor que luta em nosso favor. A garantia que nós temos de que vamos estar bem guardados, bem protegidos, porque o nosso Deus não é um Deus qualquer, mas é o Deus dos exércitos. É o Deus que luta em favor do seu povo. É o Deus que se importa conosco. É o Deus que enxuga dos nossos olhos toda lágrima. É um Deus que permite tantas vezes que nos apresentamos ao campo de batalha, mas nos impede de desembainhar a nossa espada e nos faz perceber a queda dos nossos opositores, simplesmente pela força do seu poder, para que a gente possa entender que a vitória é dele e não é nossa, o mérito é dele e não é nosso. Isso aconteceu com Israel várias vezes, em guerra contra os filisteus, contra os amalequitas. O povo sai pronto, com sangue nos olhos, para desbaratar o inimigo. E o que acontece? Deus não permite que eles desembainhem a espada. Eles são destruídos ali. Deus mostrando que a vitória é Ele quem concede. Estão lembrados de Josué? Eu fico lembrando desses fatos para que fundamente o que nós estamos dizendo, que os irmãos entendam quem é esse Deus.
Estão lembrando de Josué, sucessor de Moisés? Vai lutar contra Jericó. Havia uma muralha intransponível, e agora? E ele disse, bem, agora nós vamos para cima, temos um exército poderoso, vamos para lá e vamos invadir. O Senhor disse, vai não. Não é assim, o plano não é esse. Vocês vão rodear por 6 dias, olha, rodear. No 7º dia vocês vão rodear mais, e depois vocês vão tocar a trombeta, e vocês vão ver o que acontece. Sabe o que aconteceu? Eles obedeceram ao Senhor. Qual foi o resultado disso? As muralhas de Jericó caíram diante dos seus olhos. E eles compreenderam o que estava acontecendo. A vitória tinha acontecido não por conta dos seus méritos, mas mérito do Deus dos exércitos, que luta em favor do seu povo. É isso que Deus faz, irmãos. É isso que nós precisamos compreender nas nossas vidas. Que esse Deus que nos convida, esse Deus que faz a promessa, esse Deus que se apresenta como aquele que dá a nós toda a garantia necessária para que a gente possa avançar. Com humildade, com muita humildade, sabendo de que nós não somos nada, que nós precisamos dele, que nós dependemos dele. Aí voltamos à música cantada pelo reverendo Anuassi, aqui no começo, né? Que possamos lembrar sempre que dependo de Ti, que dependemos do Senhor a cada dia nas nossas vidas. Portanto, não se entristeça diante dos desafios da vida. 2024 está começando. Muitas lutas, desafios teremos pela frente. Não desanime, mas comece aceitando em primeiro lugar o convite que o Senhor está fazendo a você. Lance-se nos braços do Senhor, volte para Deus, desfrute de uma comunhão íntima com Ele, porque se você assim o fizer, Ele vai estar com você todos os dias. E Ele garante a sua bênção, porque Ele é o Deus dos exércitos. A minha oração é que Deus a todos abençoe, e que esse ano seja um ano marcado por muitas conquistas, muitas vitórias, que seja um ano de muita entrega ao Senhor, que seja um ano em que nós possamos verdadeiramente caminhar firmes, passos firmes, sabendo que não estamos sozinhos, de que aquele que fez o convite lá no passado é o mesmo que, antes de ser assunto aos céus, prometeu que estaria com seus discípulos. É o nosso Redentor, o Senhor Jesus. Ele não nos abandona em um minuto sequer. Que possamos viver com Ele, viver sob a sua orientação e desfrutar de tudo aquilo que Ele tem reservado para aqueles que o amam. Portanto, meu querido, minha querida, a oportunidade está sendo dada a você nesta noite. Não postergue, não empurre isso para frente. Marque a sua vida com o ano da sua reconciliação com o Senhor. Hoje é o dia oportuno. Aceite o convite que está sendo feito, em nome de Jesus. Amém.